Antenor, obrigada por gravar conosco. Absolutamente, Jaqueline, sempre um prazer. Estamos aqui num dia de celebração, né? Sem dúvida, um dia especial. Um dia de encerramento de ano fiscal, início de novo ano fiscal e início de uma nova era HPE, agora integrada à Juniper. Conta pra gente como é que vai ser esse processo de transição, que já está sendo, né? E que tem uma data para acontecer. Bom, Jaqueline, é isso que você falou. Hoje, para nós, é uma data para celebrar. É o primeiro grande evento que nós fazemos no Brasil, já com as duas equipes no mesmo palco, dividindo o mesmo conteúdo, né? E hoje, inquestionavelmente, somos uma companhia muito maior, né? Nossa oferta se multiplicou, nosso alcance se multiplicou e com essa nova realidade multiplica-se também as oportunidades para os nossos clientes finais, obviamente, mas também para o nosso ecossistema de canais, né? Encerramos recentemente o nosso ano fiscal de 25, então estamos em quiet period, né? Não posso comentar muito sobre resultados e números, mas de toda forma a gente segue muito otimista. Eu acho que tem muita coisa boa pela frente aí em 2026, nos anos que ainda vão chegar. E já que você citou 2026, então 2 de janeiro, operação integrada, inclusive aqui no Brasil, Antenor? Isso, sim. Na verdade, o processo de integração, desde que foi formalizada, oficializada a aquisição da Juniper pela HPE, isso aconteceu em final de julho, nós começamos um processo de trazer, né, as pessoas, principalmente as equipes da Juniper mais para próximas da HPE, e eu comentava com você, inclusive com pequenos eventos ou reuniões dentro da nossa sede em Alphaville. Isso de alguma maneira traz proximidade, pertencimento, e eu acho que isso ajuda a pavimentar essa estrada que a gente vai percorrer a partir do dia 2, já aí sim com a mesma camisa, né? Então isso já acontece aqui no Brasil e oficialmente dia 2 de janeiro. Nós vamos ter um grande evento mundial que vai ser o nosso Kickoff Global. Isso vai acontecer em meados de janeiro, em Las Vegas. E a gente vai estar com certeza super preparado para todas as mensagens que a corporação vai entregar para a gente até lá. E vocês tiveram esses 6 meses, então, para preparar a equipe para essa nova fase. Sim. E os parceiros comerciais, eles também se prepararam? Exato, essa é uma excelente pergunta, porque o nosso sucesso é o sucesso dos nossos canais, né? Os nossos parceiros. Não é só o nosso ecossistema, ele vem trabalhando para fazer esse realinhamento, né? E, obviamente, as curvas de aprendizado e maturidade nas novas tecnologias, elas são diferentes, são tempos diferentes para cada um deles, né? Mas alguns parceiros, em particular os nossos parceiros Platinum, eles saltaram um pouquinho à frente dos demais e investiram desde cedo, né, nos tracks de capacitação das linhas de data center, segurança, routing, e isso encurtou muito o tempo de levar as soluções para o mercado. Então eu acho que do lado deles também, eles estão de parabéns, fizeram o dever de casa, fizeram bem feito. Então eu acredito que chegando também em 2 de janeiro a gente já parte com uma oferta única e combinada, inicialmente por esses parceiros, mas que rapidamente vai tomar conta de todo o ecossistema. Porque a oportunidade é muito grande, Jaqueline, né? A gente duplica, triplica o nosso mercado endereçável. De que forma? Quem é esse mercado? Exato. A gente vê, por exemplo, né, a Juniper com um destaque muito importante na área de data center. Não que nós não tivéssemos desse lado, mas a musculatura que a HPE traz, né, é capaz de potencializar esse portfólio em diversos vetores, né? Não só na iniciativa privada, mas também em governo. Nós temos um mercado de telcos que é absolutamente relevante. Quando a gente fala de segurança, muitos dos nossos parceiros HPE, por mais que eles já tenham buscado soluções, cibersegurança é um tema que obviamente está crescendo, as ameaças se multiplicam também a cada dia, e é importante que os nossos parceiros levem uma solução de segurança para os nossos usuários finais, mas aí também a gente vai ter uma área de crescimento muito grande, né? E novamente, a nossa musculatura como HPE, ela cobre o Brasil inteiro, né? E aí eu estou me referindo apenas ao Brasil, que é a parte que me toca, mas o nosso alcance
eu acho que ele traz um impulso, impulsiona muito mais o portfólio que está chegando da Juniper, né? E claro, vice-versa, nós temos grandes parceiros Juniper aqui também, que já agregam um valor enorme na nossa operação, que vão poder também se beneficiar de soluções que a HPE, Aruba, especialmente traz para o outro lado da mesa. E aí eu me refiro, por exemplo, à modernização de WAN. Isso é uma área que a gente ainda vê com grande potencial, onde a gente tem excelentes referências e onde a gente está crescendo muito, Jaqueline. Você reforçou a questão da cibersegurança, né? Sim. Esse novo portfólio, ele vem não só com inteligência artificial embarcada, mas também com recursos de segurança? Sim. Na verdade, a HPE, ela desde sempre teve uma proposta de entregar segurança embarcada com a infraestrutura de rede. Então isso para nós é bastante natural, né? É praticamente nativo da nossa oferta. E do lado da Juniper não é muito diferente. O que de fato eles ainda adicionam é uma linha de produtos especificamente voltados para a proteção perimetral, né? Que são firewalls de nova geração. Na verdade, são dispositivos multisserviços de segurança, então não é exatamente só para segurança perimetral. E quando a gente fala de inteligência artificial, Jaqueline, aí a gente precisa destacar que tanto do lado HPE quanto do lado Juniper, especificamente com as soluções da Mist, inteligência artificial permeia todo o portfólio, tanto de um lado quanto do outro. E essa convergência de competências em IA tenho certeza vai se refletir muito em breve numa nova oferta, né? Numa nova configuração mais ampla de portfólio. Né? E Antenor, então a gente está falando de uma nova fase de HPE, né? Não só interna, mas uma nova fase que inclui ou integra toda essa demanda que o mercado vem apresentando aí nos últimos meses, em função da IA generativa, né? Que, não sei se você concorda comigo, mas existe uma carga muito maior, uma robustez muito maior da infraestrutura de conectividade, principalmente, e um cuidado maior aí, como você disse, um zelo maior com cybersecurity, né? O nosso mercado, ele está preparado para essa nova demanda e de que forma essa nova empresa que vem aí se apresenta para esse mercado para pavimentar junto essa estrada que está começando? Olha, eu vou tentar abordar sobre duas óticas, né? Inclusive, são as duas óticas que eu coloquei na minha apresentação logo de cedo lá na abertura do evento. A HPE ela está pronta para trabalhar em duas frentes. Uma é a aplicação de inteligência artificial nas suas operações de rede, para que você tenha, na verdade, mecanismos para endereçar as questões de escalabilidade, complexidade, e aí escalabilidade eu me refiro à quantidade geométrica com qual crescem dispositivos IoTs, usuários, dispositivos, aplicações. E do outro lado é a dimensão justamente de criar ambientes de infraestrutura para suportar as novas demandas de IA, que não são, Jaqueline, em absoluto as mesmas demandas que nós vemos hoje, por exemplo, em sistemas mais triviais, sistemas de ERP, sistemas de CRM ou sistemas de produção. Nós estamos falando de volumes massivos de informação, né? Consumo de processamento altíssimo e, obviamente, isso requer throughput. E quando você fala, especialmente em treinamento de LLMs, quando você fala de treinamento de agentes de IA, você está falando de processos que são, sim, muito especializados e que requerem, né, uma proteção ainda redobrada, porque muito daquele treinamento que você está fazendo envolve informações de competência de uma determinada empresa, né, da empresa, que não podem ser vazadas, que não podem ser acessadas indiscriminadamente. Então, é um ambiente completamente diferente, né? E a gente está preparado para essas duas realidades. E como a HPE, saindo até um pouco do âmbito da rede por per se, nós somos um dos maiores fornecedores globais de supercomputação, de armazenamento, de serviços. Então, toda essa suíte que a HP entrega,
eu acho que cabe como uma luva também para o mercado brasileiro. Mas, claro, os grandes data centers de IA ainda estão mais presentes nos Estados Unidos, Sim. Ásia Pacífico, alguns na Europa, mas eu não tenho dúvida de que esse mesmo movimento vai chegar aqui. E eu não tenho dúvida também em função dos movimentos que a gente vê na indústria, inclusive movimentos que trazem incentivos, como os movimentos do governo federal. Sim. Né? Então, eu acho que isso vai muito rapidamente trazer aí uma nova realidade para nós. Né? Espero ver muitos data centers se multiplicando pelo país. Oi, Tenor, os projetos já estão caminhando, os projetos de networking, na mesma velocidade que os projetos de inteligência artificial generativa? Bom, no nosso caso, como fornecedores e como usuários dessa tecnologia a nosso favor, eu acho que sim. Eu também comentava logo pela manhã que 3 coisas diferenciam a oferta da HPE quando a gente fala de redes apoiadas por IA. O primeiro aspecto é justamente um modelo maduro de IA. Me refiro aos modelos de treinamento de IA. Depois, é a nossa liderança em Agentic AI, ou seja, que são as inteligências dedicadas com um propósito para, por exemplo, solução de problemas específicos. E, em terceiro lugar, é a nossa competência em Data Lake. Nós temos um dos maiores, se não o maior Data Lake da indústria, e não é só o maior, ele é o maior e mais assertivo. Né? Nós estamos falando de pelo menos 10, 12 anos, Jaqueline, de coleta de metadados de dispositivos ao redor do planeta, e que gerou uma base de dados para inferência sem precedente. Então, acho que nesse aspecto, sim. Projetos de IA para aplicações de negócio, aí eu acho que a gente ainda tem um misto de companhias que encontraram a veia, ou seja, conseguiram encaixar uma aplicação de IA para o negócio delas e estão criando novos produtos, estão se diferenciando em atendimento, em escala, e aquelas que ainda estão vivendo um outro momento que é a curva de aprendizado. Né? Estão experimentando talvez em áreas menos importantes, fora do core business, mas de qualquer maneira eu acho que isso sinaliza um caminho sem volta. Né? Então depende de onde você está na curva de maturidade, mas com certeza você tem que estar lá. E nesse caminho, Tenor, quais são os gargalos ou os pontos de atenção? Perfeito. Bom, existem vários, né? Um daqueles que a própria inteligência artificial procura mitigar por exemplo, no caso específico de redes, é tentar trazer mais conforto e menos exigência para os operadores de rede. Né? Na medida em que você faz o diagnóstico, mitiga ou remedia com ou sem intervenção humana, você libera o tempo desses profissionais, que são profissionais com formações muito especializadas e, convenhamos, são profissionais escassos. Né? Você otimiza o tempo deles para outras funções mais nobres, voltadas ali por exemplo, à execução da estratégia de TI da companhia. Então, essa é uma dos gargalos que eu percebo. Né? E óbvio, né? Assim, acho que quanto mais incentivos, né, a gente tiver, incentivos que eu me refiro, por exemplo, a esses programas que o governo tem colocado, né, e mesmo uma visão mais holística sobre incentivar o desenvolvimento da tecnologia da informação num país como o nosso, para viabilizar a adoção de tecnologias de vanguarda. Né? O Brasil é um país que, puxa, nós somos referência em automação bancária, nós somos referência em várias frentes, né? E eu acho que a gente tem essa tendência de buscar o que há de mais moderno, mas a gente precisa olhar isso do ponto de vista também econômico, né? Acho que a gente devia olhar com um pouquinho mais de atenção para esse aspecto, sabe? Você citou os incentivos do governo e eu lembro que um deles é o Redata, isso, eu estou me referindo a Redata. Data Center. Sim. Mas tem também incentivos interessantes para digitalização da indústria 4.0 e outros grandes projetos aí de conectividade, de infraestrutura de telecomunicações e assim por diante. Eu te pergunto, de que forma ou como é que essa operação que você lidera hoje vai se apresentar a esse mercado de alta demanda, né? E mais,
como é que essa operação valoriza o mercado brasileiro? Eu sei que a HPE tem produção local, Isso. mas essa produção local pode crescer porque há demanda para isso. Então eu queria que você dissesse que entregas vocês vão fazer para esse país que tende a crescer muito nessa área. Eu, na verdade, estava me referindo inicialmente ao Redata, que eu acho que é um marco importante para esse processo de multiplicação de investimentos em data centers no Brasil, mas obviamente não só ele, né? Essa área de fabricação local, Jaqueline, é uma área bastante sensível, que na verdade eu no momento não posso entrar muito nesse tema. O que eu posso te dizer com certeza é que, como a gente também mostrou logo no início lá na minha fala, a companhia está presente nas maiores e melhores contas globais de todos os segmentos, se não for todos, praticamente todos os segmentos, né? Então a nossa atenção para o segmento de educação, a nossa atenção para o segmento de saúde, nós temos vários clientes na área de pesquisa também, acho que é público, todo mundo sabe. Nós fizemos ali a entrega do primeiro supercomputador para o INPE, né? Então é um supercomputador da HPE, um Cray, que foi vendido e colocado recentemente em produção. Então nós temos um olhar muito, vamos dizer assim, especializado para vários segmentos. E daí a isso se desdobrar em outras iniciativas, aí a gente tem que aguardar um pouquinho para poder... Vamos esperar os próximos capítulos. Os próximos capítulos, exatamente. Bom, e assim, a HP e, consequentemente, a HPE tem um histórico longo de relacionamento com o mercado brasileiro, né? Eu acredito que tem aí um compromisso bem importante de grandes entregas. Espero que... Sem dúvida, Jaqueline, o nosso compromisso com o país é assim, inconteste, né? O Brasil segue como o maior mercado da América Latina, um mercado que segue em profusão, um mercado que tem muito potencial, é o maior mercado endereçável, na verdade, para a HPE na região, né? Hoje, na verdade, quando nós falamos de Brasil, nós falamos de Brasil dentro de um contexto ampliado geográfico. A HPE ela se redividiu e colocou a América Latina debaixo de uma região que também compreende o sul da Europa. Então ali nós estamos falando de Itália, de Espanha, Portugal, de Grécia, Israel está nessa região geográfica também. E quando você analisa essas geografias ampliadas do ponto de vista de mercado endereçável, nós somos o terceiro maior mercado, né? Talvez hoje Espanha e Itália ainda entreguem um resultado proporcional um pouco maior que o nosso, mas quando você olha em termos de potencial, Jaqueline, o Brasil, todas as luzes estão em cima do nosso país. Vamos saber isso. Exato. Muito obrigada. Obrigado a você, Jaqueline, foi um prazer. Obrigada. Valeu.